Olá, gente, aqui é o Zé. Essa vai ser uma aula complementar de Física 1, referente à semana 6 e semana 7. Eu quero comentar várias coisas nessa aula, então se preparem que vai ser uma aula relativamente longa. E vou começar fazendo comentários sobre o exercício 2 da semana 6 de Física 1. Como muitos de vocês devem saber, teve um pequeno problema com relação à correção desse exercício pelos tutores. Muitos de vocês fizeram o exercício de acordo com o que eu tinha resolvido, quando eu resolvi o exercício. E a minha resposta do exercício 2, item C, que eu pedia para calcular o trabalho da força de atrito, dado 7.500 joules. Bom, muitos de vocês seguiram essa resposta e tiraram 10 no exercício, em conjunto com os demais resultados. Muita gente, a resposta esperada pelos tutores era de menos 7.500 joules. E aí, muita gente ficou com 9,5 porque teve meio ponto descontado por conta do sinal. Também teve gente que comentou que o desconto desse ponto não foi em relação a exatamente o sinal, mas por conta de algumas regras de envio da atividade, né? Capa, sem capa, ABNT, ou sem ABNT, alguma coisa assim. Com relação a isso, eu não vou dar meu pitaco, que eu já me expressei no grupo, no Telegram, se não me engano, com relação a regras de envio. Pois bem, então vamos começar a fazer os comentários desse exercício. Então, o exercício ele falava assim, no enunciado: a figura mostra um carrinho de massa 200 kg partindo do repouso do ponto A, situado a 5 metros de altura em relação ao ponto B. Considere a aceleração da gravidade aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. No item A, ele pede para calcular a velocidade que o carrinho passaria pelo ponto B se não houvesse atrito entre as rodas do carrinho e o trilho. Então, no item A, ele pede para a gente calcular a velocidade que o carrinho passaria pelo ponto B. E aí a gente calculou, né, sabendo que neste ponto toda energia potencial que tinha no ponto A converte ou é convertida para energia cinética, a gente consegue extrair a velocidade a partir da energia cinética. Então, a velocidade no ponto B é igual a 10 metros por segundo. E isso se deve ao fato que, inicialmente, no ponto A, a energia total do sistema, aqui, nesse estado, é dado somente pela energia potencial, porque a velocidade inicial é igual a zero. Eu tenho a massa do carrinho, eu tenho a aceleração da gravidade local, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e eu tenho a altura do carrinho em relação ao chão, que é o meu ponto de referência, é o meu ponto zero. Então eu consigo calcular a energia potencial. No ponto B, a energia potencial é zero, o que indica, o que nos leva a assumir que toda a energia potencial do sistema agora está convertida ou está na forma de energia cinética, ou seja, energia potencial máxima, velocidade igual a zero. Energia potencial igual a zero, porque está na mesma altura do chão, então energia cinética é máxima. Então eu consigo calcular a velocidade nesse ponto, partindo desse pressuposto. No item B, ele pede para calcular a velocidade que o carro passa pelo ponto C. E neste caso, a gente considera que
parte da energia cinética do ponto que o carrinho está no ponto B se converte em energia potencial, né, de maneira a vencer a força-peso, né, e conseguir subir a rampa. Então, parte dessa energia cinética do ponto B é convertida em energia potencial no ponto C e mais uma energia cinética, porque o carrinho chega nesse ponto com velocidade e daqui ele segue o caminho dele. Então, novamente, no ponto C, a gente considera que o carrinho tem uma energia potencial, né, por conta da altura dele, e a energia cinética. E a soma dessa energia cinética e energia potencial no ponto C é igual à energia cinética no ponto B. Ou seja, ainda aqui eu tenho que a soma dessas duas energias é igual à energia total do meu sistema. Lembrando que, novamente, eu considero que a energia total é energia cinética mais energia potencial. Então, isso foi o que eu havia afirmado desde o início. Eu tenho uma variável que eu chamei de energia total, que é dado pela energia cinética mais energia potencial, sem entrar em muitos detalhes. Isso serve para situações onde temos a situação de que as forças são conservativas. Então, ora a energia total do sistema se desloca para a energia cinética e ora ela se desloca para a energia potencial. De maneira que em qualquer ponto do percurso, essa soma é igual sempre à energia total. Então eu posso definir um ponto qualquer, aqui ou aqui, onde os valores de energia potencial e energia cinética vão ser intermediários entre a energia potencial máxima e a energia cinética máxima, de maneira que nunca vai superar essa energia potencial total. Desculpa, a energia total, não a energia potencial. E aí chegamos ao fadado item C. No item C, ele diz que, devido ao atrito entre o trilho e as rodas do carrinho, a velocidade que ele passa pelo ponto B vale 5 metros por segundo. Calcule o trabalho realizado pela força de atrito no trajeto AB. Então vamos lá. Eu vou dar o meu entendimento com relação à situação que foi gerada por conta do sinal, por conta das diferentes considerações que foram tomadas pelos tutores. Tem tutor que deu certo para 7.500 joules e tem tutor que deu meio certo para os 7.500 joules porque ele esperava um valor negativo. Bom, eu espero que a essa altura do campeonato vocês tenham entendido pelo menos a premissa do que o exercício está apresentando. Se não houvesse atrito neste percurso, o carrinho deveria chegar no ponto B com uma velocidade de 10 metros por segundo. No entanto, a situação apresentada no item C diz que, na verdade, o carrinho não chegou com velocidade de 10 metros por segundo, ele chegou com velocidade de 5 metros por segundo. Isto quer dizer que a energia, que eu chamei de energia total do ponto A, quando ela foi convertida em energia total no ponto B, ela não foi totalmente convertida, né, de uma para outra. Então, ela foi parcialmente convertida, né, como o objeto ainda chega com uma certa velocidade no ponto B, quer dizer que ele ainda tem uma energia nele. Agora, uma outra parte da energia foi dissipada
foi transformada em outro tipo de energia. Aqui eu coloco como uma interrogação, ou poderia colocar uma energia genérica qualquer. No entanto, o exercício mesmo diz que essa diferença de energia, ou essa outra energia que foi gerada durante o percurso, na verdade se trata do trabalho realizado pela força de atrito. Bom, espero que até aqui tudo bem. Se eu for colocar em números essa relação que eu acabei de apresentar, então eu tenho que a energia total no ponto A será igual a energia total no ponto B mais uma energia que na verdade é o trabalho da força de atrito. Eu calculei a energia total no ponto A, né? Se vocês tiverem dúvida com relação à resolução, voltem lá no vídeo, este exercício específico. Eu tinha chegado à conclusão que a energia total no ponto A é igual a 10.000 joules. E como isso? Porque eu sei que a energia cinética no ponto A é igual a zero, e aí eu calculei a energia potencial, né, pela fórmula do mgh. Substituindo os valores, eu encontrei que a energia potencial, logo a energia total no ponto A, é igual a 10.000 joules. Vai ser igual a energia total no ponto B. Como o ponto B está na mesma altura do chão, eu já sei que a energia potencial dele é igual a zero. Então ele tem somente energia cinética, que é dada pela formulinha 1/2 de mv ao quadrado. Ou também, a mesma coisa, mv ao quadrado sobre 2. Calculando a energia cinética para a velocidade de 5 metros por segundo, né, porque a velocidade em B não é mais 10 metros por segundo, 5 metros por segundo, dado pelo exercício, eu cheguei à conclusão que a energia cinética no ponto B agora é igual a 2.500 joules. Então vou pegar esse valor e colocar nessa relação que eu havia montado. Então, se eu isolar o trabalho da força de atrito nessa minha relação, eu jogo o 2.500 para cá, ele fica negativo, então fica 10.000 menos 2.500, então fica 7.500 joules. E essa era a resposta que eu tinha dado. Em primeiro lugar, vocês precisam lembrar que energia não é uma grandeza física vetorial, é uma grandeza física escalar. Significa que ela não necessariamente precisa de uma direção. No entanto, por se tratar de trabalho, a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque o trabalho ele é dado pela força vezes deslocamento. Essa é a fórmula do trabalho. Quando a gente está falando de atrito, então, o trabalho do atrito vai ser igual à força de atrito vezes o deslocamento. E como vocês devem se lembrar lá da semana 3, a força de atrito ela é sempre contrária ao deslocamento. Ou seja, se o deslocamento é positivo, então a força de atrito é negativa.
Se o deslocamento é negativo, a força de atrito é positiva. É uma questão vetorial, porque tanto o deslocamento quanto força de atrito são grandezas vetoriais. Neste caso, o meu deslocamento é positivo, que eu assumi desde o começo que deslocamentos nessa direção e sentido são positivos. Logo, se houve uma força de atrito, ela obviamente vai estar na direção contrária ao deslocamento. Então, sempre um desses valores vai ser negativo. Consequentemente, o trabalho da força de atrito é matematicamente negativo. E aí que entra a interpretação do tutor e mesmo a interpretação de vocês. Por quê? Porque o trabalho da força de atrito, assim como a força de atrito, sempre vai ser negativa ao deslocamento. Matematicamente ela tem que ser negativa. No entanto, não existe energia negativa, propriamente dita. Por quê? Porque quando a gente está falando menos em relação à energia, a gente quer dizer simplesmente que perdeu-se energia. A energia foi dissipada nesta quantidade, nesta forma. Só que por essa relação que eu havia montado para resolver o exercício, que eu tentei montar de uma maneira mais didática, a gente não consegue observar esse sinal. Mas matematicamente falando, ele faz sentido. Agora é aquela questão. Se vocês deixaram assim, vocês podem ter respondido a perda de energia, né, por conta do trabalho da força de atrito foi igual a 7.500 joules. Aí o tutor foi lá e deu certo. Por quê? Porque ele entendeu, que vocês entenderam, que essa energia foi dissipada na forma de calor, né, o som ou vibração, qualquer coisa que esteja relacionado ao atrito. Significando simplesmente que teve uma variação da energia do sistema e essa variação foi por conta do trabalho da força de atrito. Uma outra forma de entender esse problema, e dessa vez o sinal sai do jeito mais esperado, é que o trabalho da força de atrito ele pode ser calculado pela variação de energia total entre o percurso A e B. O percurso entre os pontos A e B. Aí vou lá e calculo. Quando a gente tem uma variação, né, um deslocamento, imagine que é o deslocamento. Eu faço o ponto final menos o ponto inicial. Então, a energia total no ponto B menos energia total no ponto A. Eu sei que a energia total no ponto B é dada pela energia cinética, que eu já tinha calculado, é 2.500. Menos a energia total no ponto A, já tinha calculado, 10.000. Consequentemente, (2.500) menos 10.000 será igual a menos 7.500 joules. Então, entendam. A gente tem essas duas maneiras. E nenhuma delas está certa. Cabe sim interpretação. Na física, a física não é puramente matemática. Eu provavelmente vou falar um pouquinho mais disso adiante. Mas também já lembro de ter falado isso em aulas anteriores. Sempre cabe interpretação. A questão é que, muito provavelmente, muitos de vocês conseguiram expressar para o tutor
que entenderam que teve uma perda de energia, né? Não teve um acréscimo de energia. Foi por isso, por conta dessa perda de energia, que a velocidade no ponto B foi menor do que seria esperado se não houvesse o atrito. Então eu vou voltar à questão fundamental. O trabalho da força de atrito, ele é sempre negativo, ele é uma força dissipativa. Não é uma força, né? Ele é uma grandeza dissipativa. Então é uma energia que o sistema vai perder, né, na forma de novo, calor, luz, som, vibração, e é uma energia que ele não vai recuperar. Contrário àquele entendimento que a gente tinha, né, que a energia total, ela vai ficar, ela vai poder ser calculada pela energia cinética e energia potencial. E ao longo do percurso, a energia potencial e a energia cinética, elas vão ficar trocando, né? Vai ficar deslocando a energia de uma forma para a outra, de maneira que a soma vai ser constante. Já com a energia de atrito, né, o trabalho gerado pela força de atrito, já não vai acontecer isso. É uma energia que você vai dissipar, que o sistema vai dissipar e não vai conseguir recuperar de nenhuma maneira. Por conta disso, vai ter um momento que o carrinho vai parar, ou não vai conseguir avançar. Então essa é a questão. Agora, o quão bem vocês conseguiram expressar isso para o tutor, ou o quão bem o tutor conseguiu entender, e também o quanto o tutor se ateve ao gabarito. Né? Se ele esperava isso e somente isso, e não quis entender outra coisa ou aceitar outra coisa além disso, aí pode ser uma questão dele. Tá? Mas o importante é que vocês entendam. Agora também tem uma certa crítica. Muitos de vocês apresentaram uma preocupação além do normal com relação a isso. Até certo ponto é entendível. Eu consigo entender. Agora, se vocês estão dependendo tanto da nota das atividades que meio ponto vai fazer diferença, isso indica que vocês não estão preparados para a prova. Se vocês vão para a prova esperando tirar um ponto, garantir um ponto para somar com nota máxima da atividade, para conseguir passar raspando, é porque vocês não assimilaram direito o conteúdo. Bom, então aqui que eu vou encerrar a explicação desse exercício, né, mas eu vou voltar a ele para entrar na explicação da semana 7. Então aqui no meio do vídeo eu vou fazer uma pequena sessão de recados. Recados ou recomendações. Aproveitando essa deixa dessa crítica que eu fiz com relação a esse exercício, eu aproveito para dar algumas recomendações. Já recebi uma crítica, pelo menos, não sei se muitos de vocês aceitaram as recomendações que eu já tinha feito nas outras semanas, mas eu recebi uma crítica com relação a isso, né, que eu estava dando sermão. Eu não espero que todo mundo concorde comigo, mas acreditem, eu tenho muito mais experiência do que vocês com este conteúdo. E ainda assim continuo aprendendo. Eu aprendi isso no colegial, há 20 anos atrás, quase. Eu reaprendi isso na faculdade há 15 anos atrás e trabalhei com física, não exatamente esse assunto, mas com física, durante mestrado e doutorado. Então, eu acredito que eu saiba o que eu estou falando, a partir de agora. Então, se vocês vão para a prova preocupados com aquele meio ponto do exercício que eu acabei de explicar,
Então quer dizer que vocês não assimilaram direito o conteúdo. Então, vocês não estão preparados para a prova. Então, é necessário que vocês estudem mais. Não tem jeito. Se vocês querem assimilar esse conteúdo, que não é um conteúdo fácil, muitos de vocês que vieram de escola pública, eu sei que não tiveram boas aulas de física. Não tem jeito. O jeito é recuperar o tempo perdido. Vocês precisam estudar mais. Se vocês derem uma olhada no canal SOS Univesp, vocês vão ver quantas pessoas assistiram às aulas dos exercícios da atividade avaliatória e quantas assistiram os exercícios resolvidos da lista de apoio. A diferença é gritante, sim, questão do número de visualizações. Na semana 6, se não me engano, o exercício 1 de avaliação passou da marca de 4.500 visualizações. Enquanto isso, os exercícios de apoio poucos chegaram a 100 visualizações. E ainda acredito que muitas dessas visualizações foram pessoas que assistiram mais de uma vez para entender melhor o exercício. E eu só tenho a agradecer e respeitar pela persistência. Se vocês entenderam, joinha. Se não conseguiram entender, sempre tem a oportunidade de perguntar, né, em questão de dúvidas específicas para mim, que eu deixo sempre oportunidade para vocês perguntarem nos grupos do Telegram, do WhatsApp. Então muitos de vocês querem mais explicações, mais vídeos, mais jeitos, né, mais conteúdo, mais aulas de conceitos, só que muito poucos de vocês fizeram os exercícios de apoio. Muito poucos de vocês. E eu sei isso, né? Pelo menos com relação às visualizações. Eu gostaria de estar errado com relação a este ponto. Mas eu acho que o número de visualizações não deixa muito enganar. Legal? Esse tipo de conteúdo, ele requer maturidade. Eu não digo maturidade emocional, porque isso eu não tenho. Mas você precisa ter maturidade com o conteúdo. É preciso você desenvolver uma certa perspicácia para resolver esse conteúdo. Tanto para ficar esperto e conseguir perceber por que um sinal pode ou não ser importante. E poder argumentar. Muitos de vocês podem reclamar com o tutor, com o supervisor, com o coordenador do curso por causa daquele meio ponto. Agora, quais são os argumentos que vocês vão usar? Certo? E para vocês conseguirem maturidade com este conteúdo, é necessário fazer exercício. Porque cada exercício ele vai apresentar valores diferentes, situações diferentes para vocês resolverem. Eles vão dar parâmetros para vocês conseguirem calcular outros parâmetros ou saber o que vai acontecer de acordo com as leis que regem o problema ou que regem a situação. E aí entra a questão se a física é exata ou não exata, que também me perguntaram. Mas se é exata tem que dar o resultado e pronto, acabou. Nem sempre. Porque vocês viram que resolvendo o exercício de duas maneiras diferentes, eu consegui o mesmo resultado numérico. Mas o sinal não era o mesmo. E, obviamente, um sinal diferente muitas vezes faz toda a diferença. Certo? Mas aí que entra a interpretação. Se estava escrito que era o trabalho da força de atrito, se você sabe o conceito de trabalho de força de atrito, você sabe que foi uma energia que foi dissipada pelo sistema, que foi perdida. Agora, vocês conseguiram passar esse conhecimento para o tutor que corrigiu a atividade? O tutor também entende, né? Porque também não dá para botar a mão no fogo pelos tutores da Univesp. A gente sabe muito bem disso. Beleza, então acho que acabou a sessão recomendações.
Então, para encerrar essa aula, deixa eu ver quanto tempo. Tá, meia hora. Tudo bem? Então, para encerrar essa aula, eu gostaria de falar sobre energia mecânica e energia potencial gravitacional, que foi o conteúdo da semana 7 e que tem confundido muita gente. Bom, em primeiro lugar, tem uma certa confusão com relação a um método que eu usei. Na verdade, eu nem sei dizer se o professor Gil usou o mesmo método, né, para calcular, por exemplo, resolver esse exercício. Eu usei esse exercício, eu resolvi esse exercício usando aquela relação, que a energia total é igual a energia cinética mais energia potencial. E isso é verdadeiro, né? Quando a gente está descartando forças ou energias dissipativas, como a energia de atrito. No entanto, a própria energia de atrito, né, o trabalho do atrito, ele pode ser anexado a essa relação, né, de uma determinada maneira que continua sendo verdadeira. Já na semana 7, o professor, né, colocou a questão da energia mecânica, que é a energia cinética menos energia potencial gravitacional. E aqui entra digamos, um outro entendimento sobre o mesmo assunto. Vocês podem resolver esse exercício através dessa relação. Né? Pelo menos até onde eu pude ver, não dá problema nenhum. Mas tem umas certas diferenças. Por exemplo, na semana 7, a energia potencial gravitacional ela não é calculada pelo MGH. Ela é calculada através da fórmula energia potencial gravitacional igual a menos constante gravitacional vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 dividido por raio, onde o raio é a distância entre o corpo 1 e o corpo 2. A energia cinética é calculada através da mesma fórmula, né? Meio de mv ao quadrado. E ele aplica essa relação principalmente em objetos que são lançados da superfície de um corpo massivo, né? De um planeta ou de um satélite. Então, você tem o lançamento de um objeto. E a gente consegue descrever o movimento desse objeto, ou a posição desse objeto, através da energia mecânica dele. Então, diferenças entre essas duas aproximações. Em primeiro lugar, no caso dessa primeira relação, a energia potencial de um corpo ela é dependente da massa, da aceleração da gravidade e da altura em relação ao chão, ou um ponto de referência que eu chamo de zero. Aqui, além da altura sem relação ao chão, que é o que eu considero o meu ponto zero, a aceleração da gravidade é constante, o que já não é o caso para a energia mecânica, pelo menos da maneira que eu abordo aqui para resolver esse tipo de problema. Aqui, a aceleração da gravidade ela se altera de acordo com a distância que o objeto está um em relação ao outro, né? Uma vez que você tem dois objetos dotados de massa. Então, a aceleração da gravidade é dada pela constante vezes a massa do corpo maior
planeta, do satélite, dividido pelo raio ao quadrado. Essa aceleração da gravidade vai depender, já que G é uma constante, sempre vai ser o mesmo, vai depender da massa do corpo maior e vai depender do raio deste corpo. Então essa vai ser a aceleração na superfície, a aceleração da gravidade na superfície. Então este R vai ser o raio do planeta ou do satélite, a distância do ponto central até a superfície. Mas também com essa fórmula vocês conseguem calcular a aceleração da gravidade em qualquer ponto distante deste planeta ou satélite, se vocês levarem em conta que esse R é uma distância entre um ponto qualquer no espaço e o centro do planeta. Então é sempre o centro do corpo massivo. Então, essas são as diferenças entre essas duas aproximações ou maneiras de entender problemas que levam em consideração energia cinética e energia potencial. A gente pode continuar falando um pouco disso. Tem algumas diferenças também bastante conceituais. Por exemplo, percebam que nos exercícios, se vocês resolverem os exercícios da semana 7, os de apoio, percebem que ele não está interessado no deslocamento, vamos chamar, horizontal do objeto. É sempre deslocamento vertical. Qual é a altura máxima, qual é a velocidade de escape, qual é a velocidade quando ele for chocar, o que mais? Qual é a massa do objeto, alguma coisa assim. Ele sempre está interessado no movimento vertical. Qual é a velocidade em um determinado ponto, ou também qual é a aceleração da gravidade em um determinado ponto. Então ele não está interessado em deslocamentos ou componentes horizontais, pelo que eu pude ver, né, durante a resolução dessa lista da semana 7. Já nesses exercícios da semana 6, a gente só praticamente trabalha na horizontal, né, com deslocamentos na horizontal. Agora, a coisa interessante. Essa energia cinética, quando a gente está trabalhando com energia mecânica, a fórmula é a mesma. Energia cinética é igual a meio de mv ao quadrado. Só que essa velocidade é a velocidade vertical. A gente não está interessado velocidade horizontal, né, ou tangencial à superfície do planeta. Então é sempre velocidade de subida ou velocidade de descida em relação à superfície. E a partir dessa velocidade a gente também consegue calcular a velocidade de escape. Também foi muito comentada na lista de exercício. Então se vocês ainda não aprenderam isso, então voltem lá nos exercícios resolvidos da semana 7. Então percebam, se o meu objeto está subindo e eu adoto esse deslocamento como positivo, se o meu objeto está subindo, ele está se afastando do planeta, essa velocidade é positiva. É uma questão referencial. Só que a todo momento, esse objeto, que tem uma determinada velocidade, está fugindo da superfície do planeta, ele está sofrendo uma energia potencial gravitacional do planeta. Essa energia potencial gravitacional, ela vem da força gravitacional. A força gravitacional, por sua vez, ela é dada por menos G vezes M1, M2, dividido por R ao quadrado. A força gravitacional é simplesmente a derivada primeira da energia potencial gravitacional.
E uma coisa interessante, se vocês se lembram da formulinha da aceleração da gravidade, bom, G vezes massa do corpo maior dividido por raio ao quadrado, se eu substituir este termo aqui da fórmula, percebam que é exatamente o mesmo termo. Vamos considerar que M1 é a massa do planeta ou do satélite. O que eu tenho? Força gravitacional é igual a menos G vezes M, 2. Substituir todo esse termo por G. Eu vou considerar que G vai ser constante. E esse daqui é justamente o peso. E ele é negativo porque o peso sempre vai ser negativo, né, no nosso referencial de costume. Então aqui é só para vocês lembrarem. O único problema é que, como eu já havia falado, a aceleração da gravidade ela não é uma constante, porque ela vai depender da distância, né, entre o objeto e o centro do objeto massivo. Bom, então eu espero que assim vocês consigam entender a diferença entre energia total, que eu chamo de energia total, e energia mecânica, tá? Dessa questão do sinalzinho. E porque também a energia mecânica a gente está tratando na vertical. Então, muito cuidado na hora de resolver exercícios, por conta dessa diferença de entendimento. Uma outra dúvida também que foi suscitada é com relação ao sinal da energia cinética, que serve também para mostrar a diferença entre esses dois casos, né, esses dois exercícios. Eu vou pegar 2 pontos nesse percurso do carrinho, do exercício 2. Vou aproveitar esse sistema e vou pegar 2 pontos. Pontos que eu vou chamar de D, um ponto chamado E. Esses 2 pontos estão à altura, vou falar que eles estão à altura de 1 metro em relação ao chão. Se vocês conseguem imaginar o percurso do carrinho ao longo desse trilho, vocês vão entender que neste ponto, no ponto D, o carrinho tem a velocidade nesse sentido, porque ele acompanha a superfície do trilho. Já neste ponto, no ponto E, a velocidade do carrinho vai ter essa direção e sentido. Novamente, porque acompanha a superfície do trilho. Se os 2 pontos, né, ponto D e ponto E, têm a mesma altura, eu posso dizer que eles têm a mesma energia potencial. Porque a energia potencial é dada pela massa, pela aceleração da gravidade local e altura. Então aqui não vai depender se é negativa ou positiva. Seria mais uma questão para o trabalho. Mas a energia potencial neste ponto e neste ponto, a energia potencial que o meu carrinho tem, é numericamente a mesma. Porque a massa é a mesma, a aceleração da gravidade é a mesma e a altura em relação ao chão é a mesma. Então, isso acontece no ponto D e no ponto E. Se a energia total ela se mantém constante em todos os pontos, então quer dizer que a energia total no ponto D vai ser igual à energia total
no ponto E. Isso também leva à conclusão de que a energia cinética no ponto D é igual à energia cinética no ponto E. Bom, espero que vocês estejam acompanhando. Eu estou desprezando forças de atrito neste exemplo que eu estou dando. Então, todos os pontos, a soma da energia potencial e energia cinética neste determinado ponto vai ser sempre igual à energia total. O que eu chamei de energia total é a soma da energia cinética e energia potencial. Então, se a energia, considerando dois pontos que têm a mesma altura em relação ao chão, eles têm a mesma energia potencial. Se eles têm a mesma energia potencial, para garantir que a energia total é a mesma, então eles precisam ter a mesma energia cinética. Uma questão de igualdade simples. Pois bem, isso significa que a velocidade no ponto D é igual à velocidade no ponto E. Porque lembre-se, a energia cinética ela depende somente da massa e da velocidade. Se eu garanto que a energia cinética num ponto é igual à energia cinética no outro ponto, para o mesmo objeto, então quer dizer que a velocidade precisa ser igual. Tudo bem? Mas eu acabei de falar que a direção é diferente. Como é que a velocidade pode ser a mesma? Então, aí a gente entra de novo naquela questão do sinal, né? A direção pode ser diferente, mas aqui o entendimento é que o percurso é como se fosse a única dimensão permitida para o carrinho. Ele não pode subir, pode sair voando, né, e ele não pode afundar no chão. Então eu entendo esse percurso como se fosse uma única dimensão. E por conta disso, a questão da direção em si, né, em relação a um referencial cartesiano, não importa. O importante é que o deslocamento sempre está indo no sentido positivo, né? Mesmo que aqui esteja descendo com a tendência da velocidade aumentar e aqui esteja subindo com a tendência da velocidade diminuir, nesses pontos a velocidade tem o mesmo valor, né, e o mesmo sinal. É claro que se você for decompor essas velocidades, né, em relação ao referencial cartesiano, aqui vai ter uma componente de velocidade vertical negativa e aqui vai ter uma componente de velocidade vertical positiva. Mas isso não faz parte normalmente desse tipo de exercício. É só para vocês entenderem a questão da diferença entre velocidade, ou aliás, de grandezas escalares e vetoriais. Bom, acho que é isso, gente. Eu espero ter sanado algumas dúvidas, espero ter esclarecido algumas coisas. Não tem como eu dar ênfase bastante nisso, mas se vocês tiverem dificuldade nesse conteúdo, façam a lista de exercício de apoio, né? Aí não adianta vir com esse negócio de não tenho tempo, não sei o que lá, é difícil. Não é só porque vocês não têm tempo de estudar que vocês mereçam um diploma ou um título de engenheiro. Tá legal? Eu espero que vocês entendam muito bem isso. Sem falar que os próximos semestres só tende a dificultar ainda mais. Então, se vocês não assimilarem direito este conteúdo, vocês vão ter dificuldade no semestre seguinte. E aí vai piorar ainda mais a situação quando entrar em Física 3 e ainda mais outras matérias mais específicas. Física do estado sólido, resistência de materiais, mecânica de fluidos, etc. Então só tende a piorar. Então façam os exercícios de apoio. Não tem como fugir disso. Só eles vão te preparar. Ou peguem outros exercícios que pode estar disponível no sistema AVA, livros,
outros canais de física, vários sites de física que tem por aí, né? Se não me engano tem um que chama sofisica.com.br. Lá deve ter exercício pra caramba para vocês fazerem. E não tem outro jeito, não adianta a aula de conceitos. Vocês viram, as aulas da Univesp, para quem tem dificuldade, não prestam muito. O que presta é resolver exercício, beleza? Então, valeu gente, bons estudos, boa sorte na prova e até uma próxima.